Klabin ou Irani? Qual dessas empresas é melhor para investir? Vamos começar dando uma olhadinha aqui na Irani, pessoal. Ele está com uma cotação hoje de R$ 8,88, teve uma bela de uma valorização nos últimos 12 meses, de cerca de 65%, está hoje com um PL de 5,78, um PVP de 1,94 e distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,20%. Detalhe que eles têm mais cerca de 5% de dividendos para distribuir agora no começo desse ano, tá, pessoal? A Irani anunciou esse dividendo aí no finalzinho do mês de fevereiro, que vai ser pago agora nos próximos meses. A Irani é uma empresa que atua na produção de embalagens sustentáveis de papelão ondulado, ou aquele famoso papelão que nós recebemos quando fazemos alguma compra no e-commerce ou coisa assim, são aquelas famosas caixas de papelão. Também atua na produção de papel para embalagens sustentáveis e na produção de resinas sustentáveis, tendo a maior parte da sua produção voltada para o mercado interno brasileiro. Ela conta com as suas florestas, escritórios e fábricas distribuídos nas regiões sul e sudeste do Brasil, e conta com a maior parte da sua produção sendo destinada então ao setor de produtos alimentícios. Olhando aqui então principalmente para a questão das embalagens de papelão ondulado, nós podemos ver que a Irani destina então cerca de 72% das suas embalagens para o setor alimentício, 6% para químicos derivados, 2,3% para bebidas, 1,6% para metalúrgica e os outros 18% para outros setores. Em relação aos papéis para embalagens sustentáveis, a Irani se mantém no mesmo padrão, tendo a principal destinação para o setor de produtos alimentícios. Dando uma olhadinha agora na Klabin, ela está com uma cotação próxima dos R$ 4,00, teve uma pequena desvalorização de quase 9% aí nos últimos 12 meses, está com um PL de 4,75, um PVP de 2,33 e distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,47%. A Klabin, assim como a Irani, planta suas florestas para então fazer a produção da celulose, que é destinada para a produção dos seus produtos de papel ondulado, embalagens sustentáveis e assim por diante. Como nós podemos ver, a Klabin está muito mais distribuída pelo Brasil, então ela conta com 22 unidades fabris distribuídas em 10 estados do Brasil e uma na Argentina. De fato, a Klabin é uma empresa maior do que a Irani. Mesmo as duas tendo décadas de atuação no mercado, a Klabin é uma empresa que conta com um valor de mercado de cerca de 22 bilhões de reais, enquanto que a Irani tem um valor de mercado mais próximo dos 2 bilhões de reais. Ou seja, a Irani é uma small cap, mas justamente por esse motivo ela é uma empresa que, por ser menor, tem um maior potencial de crescimento. Assim como a Irani, a Klabin também atua na produção de papéis para embalagens sustentáveis e caixas de papelão ondulado. Mas, diferentemente da Irani, a gente vê aqui que o destaque da Klabin fica para uma maior diversificação de seus produtos, pois ela produz papel cartão e também sacos industriais. E justamente pela Klabin ser uma empresa maior e ter uma gama de produtos mais diversificada, ela acaba sendo uma empresa mais segura do que a Irani. Reparem que da mesma forma, a venda de produtos da Klabin fica mais direcionada aqui ao setor de alimentos com 67% das vendas. O restante fica então para o setor de bens de consumo com 13%, o setor de construção com 8% e os outros 12% para outros. Outro ponto importante é que boa parte do EBITDA da Klabin também vem da venda de celulose no mercado global, o que pode ser visto como algo bom do ponto de diversificação, mas também pode ser visto como algo ruim, pois a empresa está bem exposta à variação do preço da celulose no mercado. Portanto, de acordo com a variação do preço de celulose no mercado global, a Klabin pode lucrar mais ou menos, o que pode, no fim das contas, afetar a distribuição de dividendos para os seus acionistas. Então eu estou trazendo aqui um slide de uma apresentação da Klabin em relação à variação dos preços. E reparem bem como é algo bem sazonal e existem momentos em que o preço da celulose cai e a Klabin pode então ser afetada por isso. Trazendo agora um ponto essencial e que torna essas empresas que atuam na produção de embalagens sustentáveis, empresas que podem ser consideradas de certa forma perenes, é a questão aqui do mercado de embalagens sustentáveis e o seu crescimento. Então reparem o seguinte, o mercado brasileiro de embalagens contava com cerca de 32% da utilização de embalagens sustentáveis. Desses 32%, cerca de 76% são relativos então ao papel e papelão ondulado, e os outros 24% são relativos ao papel cartão, que é justamente o ponto que a Klabin trabalha e que a Irani não tem participação. Ou seja, no fim das contas, a Klabin acaba atuando nesses dois setores, enquanto a Irani está focada somente no setor de papel e papelão ondulado. A tendência global cada vez mais voltada para a questão de embalagens sustentáveis e descarbonização no mercado favorece bastante essas empresas, que acabam tendo a possibilidade de ganhar com os setores de e-commerce e delivery, setores alimentícios, setores industriais e muitos outros.
Reparem, inclusive, como o setor de embalagens de papelão ondulado no Brasil vem subindo e crescendo mais do que o PIB brasileiro. Então ele tem aqui um descolamento e vem se mostrando um setor que vai ter um crescimento acima do crescimento de outras áreas no Brasil. Ou seja, é um setor muito interessante para se ficar de olho e investir. Vamos passar agora para alguns resultados dessas empresas e ver como elas estão se saindo. Então aqui começando com a Irani, ela teve um lucro líquido reportado no fechamento do ano de 2022 de cerca de 380 milhões de reais, sendo então um aumento de 32,6% em relação ao ano de 2021. Além disso, a empresa não está muito endividada, ou seja, a dívida líquida dela sobre o EBITDA ajustado está aqui em 1,38 vezes. Então a empresa está extremamente confortável em relação à sua dívida. Reparem também como a receita e o lucro líquido da Irani vem aumentando nos últimos anos, principalmente a partir de 2020, quando ela passou por uma reformulação e veio também com o projeto Gaia, que busca trazer mais eficiência para a empresa. Então ela vem vindo aqui a partir de 2021 no excelente crescimento dos seus resultados. Já a Klabin teve um crescimento aqui um pouquinho mais modesto na sua receita líquida em relação ao ano de 2021, mas isso é bem normal considerando que ela é uma empresa de maior porte. Então ela teve aqui um crescimento de 22% na sua receita líquida frente ao ano passado. Lembrando que isso leva em conta a exposição ao mercado externo e também ao mercado interno, o que a Irani não faz, já que ela tem a sua exposição majoritariamente para o mercado brasileiro somente. Um ponto que a Klabin perde para a Irani nesse momento, mas que deve ser algo que vai se ajustar no futuro, é em relação à alavancagem da empresa, ou seja, o quanto ela está endividada. Então a gente pode ver que a alavancagem de dívida líquida por EBITDA da Klabin está em 2,6 vezes, maior do que a da Irani, mas isso se deve justamente aos investimentos no projeto Puma 2 que a Klabin tem fazendo. Então no futuro se espera que essa alavancagem diminua e a empresa passe a pagar maiores dividendos. Além disso, a Klabin vem tendo bastante sucesso em aumentar a sua receita e o seu lucro líquido. Reparem aqui então, pessoal, como a empresa vem vindo aqui numa crescente muito forte do seu aumento de receitas e lucros. Ponto positivo aqui para as duas empresas com seus projetos de expansão. Começando com a Irani com o projeto Gaia, que busca trazer mais eficiência para a empresa, e também a autoprodução de energia, que vai fazer com que ela tenha menos custo com a questão de energia e possa ter aí um controle total sobre a sua cadeia de produção e também sobre a sua produção de energia. Já no caso da Klabin, o projeto Puma 2 busca trazer uma nova diversificação aqui na sua matriz de produção. Então ela busca trazer aqui o White Top Liner, que é um novo tipo de papel cartão que não é tão comum no mercado brasileiro, ou seja, a Klabin vai vir para liderar esse setor também. E com isso, esse projeto busca trazer mais eficiência para a empresa, redução de custos e aumento de produtividade, considerando que isso vai desgargalar um pouco a produção de celulose branqueada, permitindo também um aumento de produção do projeto Puma 1. Detalhe importante aqui para a Klabin, pessoal, eu citei para vocês que ela é uma empresa muito mais exposta à questão da celulose, com cerca de 50% do EBITDA da empresa voltado para isso, mas com a entrada em funcionamento do projeto Puma 2 e o aumento de produção da empresa, ela busca reduzir bastante a sua exposição ao mercado de celulose e focar somente no valor agregado dos seus produtos, o que é excelente para a empresa no longo prazo. Trazendo agora um pouquinho das diretrizes de distribuição de dividendos das duas empresas para nós compararmos, pessoal. A Irani diz aqui no seu estatuto que ela vai distribuir um equivalente a 25% do lucro líquido trimestral, ou seja, a cada trimestre ela vai distribuir 25% do seu lucro líquido em dividendos e vai distribuir mais 50% do seu lucro líquido anual do exercício caso a sua alavancagem seja igual ou inferior a 2,5 vezes. Esse foi inclusive um dos motivos para eu dizer para vocês no começo do vídeo que a Irani vai distribuir um dividendo bem grande lá, pessoal, justamente porque ela é uma empresa que está menos alavancada do que a Klabin hoje. Já a Klabin, assim como a Irani, diz que deve distribuir um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido de cada trimestre, mas eles têm como objetivo distribuir entre dividendos e JCP algo em torno de 15 a 25% do EBITDA ajustado da empresa naquele ano. Lembrando que como o EBITDA é um valor que viria antes de impostos, taxas, depreciação e outras coisas, então no fim das contas ele seria um valor bem grande também. Bem, considerando todos esses pontos que eu trouxe para vocês no vídeo, então qual delas seria a melhor empresa para se investir, pessoal? E aí eu vou trazer alguns pontos aqui para nós refletirmos. Então a grande questão é que depende. As duas empresas são excelentes empresas, cada uma delas tem seus prós e contras, como eu citei no vídeo. Mas o que eu vejo de principal aqui, pessoal, é que a Klabin é uma empresa de maior porte e, portanto, é uma empresa mais segura. Além de ela ter um portfólio de produtos mais diversificados do que a Irani e tem também exposição ao mercado externo do Brasil. Já a Irani é uma empresa small cap, ou seja, ela é uma empresa que tem cerca de 2 bilhões de valor de mercado e, portanto, ela é uma empresa que tem maior potencial de crescimento. Como ela já distribui bons dividendos,
Conforme ela cresça, ela pode ter tanto uma valorização na sua cotação quanto uma valorização nos seus dividendos, coisa que a Klabin tem mais dificuldade de fazer por ela já ser uma empresa grande. Mas mesmo a Irani tendo uma gama de produtos um pouco menos diversificada do que a Klabin, ela não fica tão para trás assim, já que o mercado brasileiro tem bastante demanda para suportar o que a Irani fornece. E um ponto que, ao meu ver, é positivo para a Irani é justamente ela não ter tanta exposição ao mercado de celulose. Então, praticamente toda a celulose que ela produz é usada na produção dos seus produtos de papel sustentável. Considerando então as políticas de dividendos, eu vejo que as duas empresas estão bem próximas uma da outra, então eu diria que elas estão igualadas nesse sentido. Ou seja, tudo fica mais a cargo em relação a Klabin ser uma empresa um pouco mais segura do que a Irani, e a Irani ser uma empresa um pouco mais arriscada, mas que tem um potencial maior de valorização no longo prazo. Eu particularmente, isso não é uma recomendação pessoal, mas gosto das duas empresas e tenho as duas na minha carteira, só que a Klabin eu tenho na minha carteira convencional e a Irani eu tenho ela numa porcentagem da minha carteira que é destinada a ativos de risco, então a Irani está numa parte de risco do meu portfólio. Bom pessoal, o que eu tinha para trazer sobre essas duas empresas era isso então. Deixem aí nos comentários qual vocês gostam mais. Vocês já conheciam todos esses detalhes sobre essas empresas? E se vocês ainda não têm elas, vocês gostariam de investir em alguma delas? Certo, gente? Então espero ter sido útil para vocês nesse vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.